Vamos lá, meus amigos. Nós temos aqui uma questão do Enem de 2015. Foi considerada uma questão que apresenta um nível de dificuldade alto e que, de fato, ela tem um texto bem longo e ainda envolve um conteúdo que é um conteúdo com uma certa complexidade. Vamos tentar aqui mostrar o enunciado para a gente poder fazer uma leitura bem crítica desse enunciado e, a partir dela, então, conseguir resolver a questão. Então, ele fala assim, ó. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir a luz, de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência da película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incidente. Então vamos lá, ó. Ele chama esse feixe aqui, ó, de feixe incidente. Reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase. Então, esse feixe reflete aqui, gerando esse raio 2, e ele deixa bem claro que esse raio 2 sofre inversão de fase. Ok? Aí ele explica o que é sofrer inversão de fase, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. Continuando, ele fala assim, a parte refratada do feixe, o 3, então, aqui nós temos o raio incidente, aqui nós temos o raio refletido e aqui nós temos o raio refratado, tá? Então, a parte refratada do feixe, 3, incide na superfície óleo e água e sofre reflexão sem inversão de fase, dando origem ao raio 4. Então, está aqui, ó. O 3 sofre reflexão, dando origem ao raio 4, sem inversão de fase. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Então, observa, ele afirma que esse observador verá a interferência construtiva entre os raios 2 e 5. Aqui ainda ele manda uma última observação. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura da película. Então, ele está fazendo uma aproximação que é a seguinte. A distância que o raio 3 andou e a distância que o raio 4 andou é aproximadamente, essa distância de ir e voltar é praticamente 2 espessuras. É lógico que seria um pouco maior, mas para facilitar ele arredondou como sendo 2 espessuras. Ok? Então, vamos lá agora ao comando da questão, porque até agora não... Olha só, gente, vamos lá. Nessa questão aqui, vamos pegar aqui o comando da questão. Expressa em termos de comprimento de onda lambda, a espessura mínima é igual a... Então, ele quer a espessura menor possível em função do comprimento de onda, ok? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui a onda chegando na superfície, onde uma crista vai chegar primeiro do que o vale. Repara que, de acordo com o texto, quando a onda chegar na superfície de separação dessa forma, a onda que chega aqui se transforma em duas. A parcela refletida, que segundo ele sofre inversão de fase, ok? E a parcela refratada, que não sofre, ok? Então, repara que vinha uma crista na frente, a refletida passa a ter um vale na frente e a refratada continua com uma crista na frente. Essa onda refletida sobe e a onda refratada vai refletir aqui embaixo, sem inversão de fase. Observe, então, que a onda 2 está com um vale na frente e a onda 5 está com uma crista na frente. Qual o problema dessa situação? Na hora de nós utilizarmos
a equação do defasamento, nós temos duas possibilidades para fontes em fase e fontes em oposição de fase. Nesse caso, como uma onda está com vale na frente e a outra com crista na frente, nós podemos considerar, então, como se essas duas ondas tivessem vindo de fontes em oposição de fase. Consequentemente, para que eu tenha uma interferência construtiva, o N deverá ser ímpar. O que é o delta, professor? O delta é a diferença de distância percorrida pelas duas ondas. Então, observa que uma onda veio daqui para cima, a outra foi lá embaixo e voltou. Então, observa que o caminho percorrido entre 3 e 4 seria a diferença de distância percorrida. Que o enunciado deixou bem claro que esse caminho percorrido por 3 e 4 seria aproximadamente 2 espessuras. Então, o defasamento seriam 2 espessuras. Então, a onda que foi aqui embaixo andou 2 espessuras a mais que a onda que voltou daqui de cima. Ok? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pensar no seguinte. Vou igualar essa equação com a equação do delta igual a n lambda sobre 2. Então, fica 2e igual a n lambda sobre 2. Se eu vier agora e colocar esse 2 aqui para baixo, o e fica n lambda sobre 4. Aí você fala assim, não, mas eu vou fazer o que com essa equação? Observa, para que a interferência seja construtiva, o n deve ser ímpar. Mas o enunciado deixou bem claro que ele queria a espessura mínima. Então, olha aqui pela equação, para que se obtenha o menor e, tem que se colocar o menor n. Então, o menor n ímpar seria igual a 1. Então, a espessura seria 1 lambda sobre 4, ou apenas lambda sobre 4, o que dá exatamente a alternativa lá, a lambda dividido por 4. Valeu? Até uma próxima.